Fala galera, tudo belezinha? Aqui é o Teacher Paulo Gomes. Uma das coisas que os alunos mais me perguntam é o seguinte: Paulo, quando que eu uso go, quando que eu falo goes? Quando que eu uso have e quando que eu uso has? Essa é uma conjugação, pessoal, dos verbos dentro do simple present, ou ainda na tradução, o presente simples. Existe uma conjugação especial quando nós temos os pronomes he, she e o it. Essa conjugação não tem nada a ver com o verbo to be. Nós iremos focar aqui em verbos de ação. Então já pega o caderno e a caneta, porque vocês vão ficar feras nesse assunto. Vamos aqui para a tal da conjugação. O que a gente tem que trazer? Os elementos que vão ajudar a conjugar são os mesmos pronomes pessoais que ajudaram a conjugar o verbo to be, né? I am, you are. Só que os verbos to be nós arrancamos fora aqui porque eles não vão entrar mais aqui. E a mesma coisa singular e plural. Lembrando de tudo aquilo, o plural de I é o we, o plural de you é o próprio you, o plural de he, she, o it é o they, ok? Só que nós iremos conjugar quais verbos? Nós iremos conjugar os verbos to work. Lembra o to? Quer dizer que o verbo está sem conjugação. To work, que é o verbo trabalhar. E o verbo to go, que é o verbo ir. Então vamos lá conjugar. Vocês vão ver que moleza que é, galera. Que moleza. Depois vocês vão sair dando risada. Ah, era isso aí que eu tinha que aprender. Que fácil. Mas vamos lá, vamos lá. O verbo trabalhar, como é que fica eu trabalho? I work. Você trabalha. You work. Difícil por enquanto? O que a gente tem que pular aqui por enquanto? O he, o she e o it, que são as terceiras pessoas do singular, a gente vai pular por enquanto, tá? Vamos para o plural. Nós trabalhamos. We work. Vocês trabalham. You work. Eles ou elas trabalham. They work. E aí? Difícil? Não tem conjugação? Tem uma leve conjugação. Quando eu falo que ele trabalha, eu só vou ter que acrescentar um detalhe no final do verbo, que é o S. Então, se eu falar que ele trabalha, é he works. Ela trabalha, she works. E para o it, seria também it works. Só lembrando que o work, para objetos, vamos dizer assim, ele poderia ter a tradução de funcionar, tá? Então, se eu tivesse com algum aparelho, deixa eu pegar algum aparelho aqui. Qualquer aparelho, se você fosse falar, ele funciona bem, por exemplo, o seu celular, você poderia falar, it works very well. Ele funciona muito bem. Eu teria que fazer a conjugação do verbo, porque o celular é como se fosse it, ok? Então entrou o S aqui. Muitas pessoas nesse momento falam, Paulo, o verbo foi para o plural? Não tem nada a ver, galera. O S no inglês, ele não é usado somente para o plural. Aqui, por exemplo, ele está sendo usado para conjugar o verbo. É isso mesmo, você coloca o S para conjugar. Imagina o português como é difícil. Eu trabalho, terminou com O. Você trabalha, terminou com A. Ele trabalha, ela trabalha, seria igual. Nós trabalhamos, vocês trabalham, eles trabalham. Imagina se a gente tivesse que transformar todos esses finais aí de verbo. No inglês não, é tudo aqui work, work, work. Só que he, she, it eu coloco o S. Lembrando que he eu posso colocar até o próprio nome da pessoa, né? Eu poderia colocar Paulo. Paulo works at English Fish. O Paulo trabalha na English Fish. Então, eu simplesmente estou usando o S para conjugar o verbo. Agora vamos para o verbo go. Como é que fica? É só colocar o go. Eu vou, I go. Você vai, you go. Nós vamos, we go. Então, mesmo sendo plural aqui embaixo, não entra nenhum tipo de S no verbo. Ok? Essa informação é muito importante. Tem gente que quer colocar o S porque quer colocar aqui. Não coloquem. Como é que fica no he? Fica he goes. Paulo. Não entrou só o S, né? Entrou o ES. Por quê? O she goes. E o ele aqui, ele e ela para animais e objetos, it goes. Ah, meu Deus, e agora? O que está acontecendo? Pois é, tem alguns detalhes da regra que nós temos que aprender, mas são apenas 4 regrinhas simples para você conjugar qualquer verbo que apareça. Lembra que aqui existem mais de 500 verbos? Pois é. Você sabendo dessas 4 regrinhas que eu vou explicar nesse miolinho aqui, ó, é uma regra muito simples, vocês vão saber conjugar qualquer um desses 500 verbos que aparecer, mesmo que você nem saiba o que significa o verbo. Caramba, é isso mesmo, ó.
o speak, que é o verbo falar. Se eu for conjugar o speak para he, o she, o it, fica he speaks, she speaks e por aí vai. Que é o verbo falar. O drink é o verbo beber, que para he, she, it vira drinks. O verbo go, como a gente viu, virou goes. Esse ES no final ficou com a pronúncia de goes. O watch, que é o verbo assistir, com a conjugação fica watches. Somente para he, she, it, tá? Se for conjugar para o I, fica I watch. Mas se for he watches. Mais uma aqui. O verbo relax, relaxar, ele fica relaxes para he, she, it. O wash, que é o verbo lavar, fica washes. Então, pessoal, claramente nós temos pelo menos duas regras. Um que a gente só colocou o S e o outro que a gente colocou o ES. A notícia boa é essa, pessoal. Para 90% das situações, a gente só vai colocar o S. Se vocês tiverem muita dúvida em uma prova e tal, isso não vai acontecer, tá? Tanto que vocês vão ver, não vai acontecer, mas se ficar uma dúvida, coloca só o S. Então vocês têm uma grande chance de acertar. Mas por que aqui, nesse segundo caso, entrou o ES e não só o S? Aí vai ter aqui 7 letrinhas para vocês guardarem e memorizarem. Por quê? Se o verbo tiver alguma dessas terminações, S, SS, SH, CH, X, Z ou O, o verbo não vai entrar só o S, mas ele vai ter que entrar o ES no final. Então perceba que o verbo go terminou com o O tá na lista? Tá. Então fica goes. O watch, o CH tá aqui também, então fica watches. Relax, relaxes. Wash, washes. Então todos esses entraram com o ES porque eles tiveram essa terminação aqui, ok? Guarda essas letrinhas, geralmente em uma semana você consegue guardar tudo isso, principalmente se você anotar tudo direitinho aí, escrever, até pegar outros verbos que possam ter para vocês praticarem isso. Agora aqui o verbo play. Quando o verbo termina com Y, a gente tem que observar algumas coisas importantes também. Então eu coloquei 2 verbos aqui, o verbo play e o verbo study. Então o verbo jogar e o verbo estudar. O play vira plays, só entrou o S. Ué, é a regra geral? É a regra geral. Só que o study, ó, ele fez uma coisa meio doida. Ele tirou o Y e colocou IES. Paulo, agora eu fecho o livro. Não, calma lá, espera aí, não feche o livro, não saia correndo, que vocês vão entender que não tem segredo. Por que isso aconteceu? Por que o play só ficou com S e o study eu tive que tirar o Y e acrescentar IES? Por que isso ocorreu? Pelo seguinte, galera, ó. O play, ele é o Y antecedido por um vowel. O que é vowel? Uma vogal. E o study é o Y antecedido por um consonant, por uma consoante. Então é isso que acontece. Palavras terminadas com vogal Y, se você for conjugar para he, she, it, você só acrescenta o S. Porém, se for uma palavra de consoante Y, você tira o Y e coloca o IES. Então essa é a terceira regra, uma regra meio chata no começo, mas depois vocês guardam. Por incrível que pareça, os alunos geralmente não têm problemas nesse momento, tá? Pelo menos os meus alunos geralmente não têm esse problema. E o último, que é uma única exceção, que é o have virando has. É o verbo ter. Então isso aqui é considerado uma exceção e apenas uma única exceção. Essas são as 4 regras. Muito difícil de aprender? Eu, particularmente, eu acho que vocês vão pegar isso aqui muito rápido, tá? Essa tela é a tela mais importante que vocês têm que ter. Se possível, anotem dessa forma no caderno de vocês, exatamente assim, tá bom? Pode escrever isso aqui em cima e essa parte aqui embaixo, ok? Para vocês lembrarem bem de tudo isso. Se vocês quiserem destacar de outras cores, peguem um marca-texto, peguem caneta de outras cores. É uma forma bem legal do seu cérebro guardar a informação, tá bom? É isso aí, galera. Curtiram essa aula aqui? Já deixa o seu comentário aqui na descrição que eu vou acompanhar comentário por comentário para ver se eu devo continuar essas aulas nessa mesma pegada. Se esse conteúdo foi importante para vocês, já copia esse link aqui e manda para seus amigos aí no grupo de WhatsApp, o seu amigo, seu parente que também está estudando inglês. Agora, se você quiser conhecer o nosso
treinamento do zero à fluência, clique nesse link que tá logo aqui abaixo que vocês irão conhecer nosso treinamento tendo 7 dias de acesso grátis à nossa plataforma. Assim vocês irão conhecer exatamente o nosso jeito de ensinar inglês. Então é isso daí, obrigado por ter ficado comigo até aqui e vejo vocês na nossa próxima aula.